Você já se perguntou por quê, mesmo orando com fé, clamando com lágrimas e esperando com paciência, Deus parece em silêncio? Por que às vezes, mesmo quando dobramos os joelhos em desespero, o céu permanece fechado? Onde está Deus quando o milagre não acontece? Hoje eu quero te conduzir a uma verdade chocante, mas libertadora. Deus não responde todas as orações. E isso muitas vezes não é porque Ele não quer, mas porque há algo mais profundo que Ele quer tratar em nós. Antes de qualquer coisa, é importante entender uma realidade espiritual inegociável. Deus sempre ouve. Sim, sempre. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não é surdo ao nosso clamor, mas o fato de ouvir não significa que Ele vai responder da maneira que esperamos. Deus é Pai, e um pai amoroso nem sempre dá ao filho aquilo que ele pede, mas aquilo que ele precisa. Ele vê o que está por trás da oração. Ele discerne o coração, os motivos, a intenção. E muitas vezes, a razão pela qual nossas orações não são respondidas é porque estamos pedindo com o coração errado, no tempo errado ou por razões erradas. Tiago 4:3 nos dá uma chave. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, há pedidos que nascem da carne, do ego, do orgulho, da ansiedade. Oramos não para glorificar a Deus, mas para satisfazer nossos próprios interesses. É como pedir um emprego para mostrar sucesso, e não para ser canal de bênção. Pedir um relacionamento por carência emocional, e não por propósito. Pedir cura para seguir distante de Deus, e não para testemunhar a sua glória. Deus não responde esse tipo de oração, não porque Ele não te ame, mas porque Ele te ama demais para te entregar algo que vai te afastar dele. Outro motivo pelo qual Deus pode não responder uma oração é o pecado oculto. Salmo 66:18 declara: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Em outras palavras, quando insistimos em viver em desobediência, mesmo conhecendo a verdade, nós mesmos bloqueamos as respostas do céu. Você pode jejuar, clamar, ir à igreja, cantar louvores, mas se estiver abrigando mágoa, praticando a mentira, sendo orgulhoso, julgando os outros ou vivendo uma vida dupla, suas palavras não encontrarão eco no céu. Deus quer comunhão com o coração limpo, com mãos puras, com integridade. E mais, Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não existe para cumprir todos os nossos desejos. Ele é Senhor, soberano, Rei, e como tal, Ele age segundo os seus propósitos eternos. Isaías 55:8-9 é claro: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes, o silêncio de Deus é uma resposta em si, uma resposta que nos amadurece, que nos ensina a confiar, a depender, a esperar. Há orações que não foram respondidas para que você crescesse. Há bênçãos que Deus reteve para que você fosse moldado. Há portas que Ele não abriu, porque se abrisse, você se perderia nelas. Deus não está comprometido com o nosso conforto, mas com o nosso caráter. Pense em Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Ele orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Paulo queria alívio, mas Deus queria profundidade. Paulo buscava cura, mas Deus estava dando força. Ele queria livramento, mas Deus estava construindo dependência. Quantas vezes nós estamos exatamente como Paulo, implorando a Deus por uma saída, por uma resposta, por um sim. Mas Deus está nos ensinando a caminhar com o não, a crescer com o silêncio, a amadurecer na ausência daquilo que queremos. E não é só Paulo. Veja o próprio Jesus. No Getsêmani, ele orou ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas ele concluiu: contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Até Jesus teve uma oração não respondida, porque o plano maior de Deus era a cruz, a redenção, a salvação da humanidade.
Portanto, nem todo não de Deus é rejeição. Às vezes, é proteção, é direção, é o aperfeiçoamento. Deus vê o todo, nós vemos a parte. Ele conhece o fim desde o início. E por isso, devemos confiar mesmo quando não entendemos. Outro fator que precisa ser considerado é a falta de perseverança. Há orações que não são respondidas porque desistimos cedo demais. Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18, versículo 1 a 8, justamente para nos ensinar a orar sempre e nunca desfalecer. Às vezes, o céu está se movendo, os anjos estão trabalhando, mas nós paramos de orar, abandonamos a fé, cansamos, e o milagre morre antes de nascer. Não desista, não pare, não deixe o silêncio de hoje enterrar a promessa de amanhã. Continue orando, continue crendo, continue lutando em oração. Como Daniel, que orou 21 dias até o anjo chegar com a resposta, mesmo com a guerra espiritual acontecendo no céu. Daniel 10:10 e 12:13. Há também orações que não são respondidas porque Deus tem algo melhor. Sim, melhor. Às vezes você está pedindo algo pequeno e Deus quer te dar algo grande. Você clama por uma casa e Ele quer te dar um lar restaurado. Você pede uma cura e Ele quer te dar um testemunho. Você pede uma solução imediata e Ele quer te dar um destino eterno. Quando a resposta não vem, não significa que Deus não está agindo. Significa que Ele está preparando o melhor. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o silêncio, até o atraso, até o não. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Há orações que Deus não responde porque não estamos prontos para a resposta. Imagina dar um carro para uma criança de 10 anos. Mesmo que o carro seja uma bênção, ele se torna uma arma nas mãos erradas. Assim também são as bênçãos espirituais. Há promessas que Deus guarda até que amadureçamos. Enquanto oramos por bênçãos, Deus está trabalhando em nós, está lapidando o caráter, ensinando humildade, construindo fé. A oração que mais agrada ao coração de Deus não é a mais bonita nem a mais eloquente, mas a mais sincera. Deus responde corações quebrantados, arrependidos, famintos por Ele e não apenas pelo que Ele pode dar. Talvez você esteja se perguntando agora: o que eu faço quando Deus não responde minha oração? A primeira resposta é: examine o coração. Veja se há pecado, orgulho, idolatria ou motivos errados nos seus pedidos. A segunda: alinhe suas orações com a vontade de Deus. Ore como Jesus. Seja feita a tua vontade. A terceira: persevere. Não pare de orar. Continue confiando. Continue esperando. Deus age no tempo certo. A quarta: esteja disposto a mudar. Às vezes a oração não é para Deus mudar algo fora, mas para transformar algo dentro de você. E por fim, louve, mesmo sem respostas, porque a fé verdadeira louva no meio da prova. Confia mesmo quando tudo diz o contrário. Crê mesmo quando os olhos não veem. Deus responde orações, mas responde do jeito dele, no tempo dele, segundo os propósitos dele. E isso não é um castigo, é um privilégio. Porque quando Deus responde, Ele transforma. Quando Ele fala, Ele muda tudo. Mas quando Ele se cala, Ele nos ensina a confiar. Não permita que a ausência de uma resposta roube sua fé. Continue crendo, continue clamando, porque o céu está atento e, na hora certa, a resposta virá. E será melhor do que você imaginava. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para um novo nível de oração. Não uma oração de barganha, de desespero, de religiosidade, mas uma oração de rendição, de intimidade, de confiança. Deus quer responder sim, mas mais do que isso, Ele quer se revelar. Ele quer ser o teu Pai, o teu sustento, a tua fonte, a tua vida. Então ore. Ore com o coração puro, ore com fé, ore com esperança. E se a resposta demorar, creia, Deus está trabalhando. O silêncio dele nunca é ausência, é estratégia, é cuidado, é amor. A partir de hoje, ore diferente. Ore para conhecer a vontade de Deus. Ore para ser transformado. Ore para glorificá-lo em tudo. E nunca se esqueça,
O maior milagre não é quando Deus responde uma oração, é quando Ele se torna a razão da sua oração. Confie, espere e continue orando, porque Deus nunca falha. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe esse vídeo com alguém que está esperando por uma resposta de Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que o céu tem para você. E nos comentários, escreva: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Vamos formar uma corrente de fé e encorajamento nos comentários. Você não está sozinho. Deus está ouvindo. Continue orando.